E aí, pessoal, beleza? Vamos então agora para a segunda parte agora dos exercícios, né, de sistema de unidade de medida. Vamos lá. Para ladrilhar uma parede de 4,2 metros de altura e 0,45 DAM de comprimento, utilizam-se ladrilhos quadrados de 30 centímetros que são vendidos por R$ 40 a caixa com 30 ladrilhos. Se o pedreiro cobra R$ 20 para assentar cada metro quadrado de ladrilho, qual o gasto total, sabendo que o restante do material é fornecido pelo pedreiro e já incluso no orçamento? Olha só, muita informação, né, gente? Então vamos lá, vamos entender as informações. Vamos ler agora de novo o exercício. A gente sempre lê duas vezes o exercício, gente, não tem jeito. Então a primeira leitura é para entender mais ou menos a ideia do problema. A segunda é para ir anotando as informações. Para ladrilhar uma parede de 4,2 por 0,45, então tem uma parede, ela tem 4,2 de altura e 0,45 DAM. Como eu vi que ele vai falar em metro quadrado e tudo, então eu vou trabalhar tudo aqui em metro, tá? Então 4,2 poderia trabalhar tudo em centímetros, porque tem os lados aqui 30 centímetros, mas vou trabalhar tudo em metro. Então é 4,2, 0,45 DAM vai dar 4,5 metros. Então a parede é isso, né? Utilizam-se ladrilhos quadrados de 30 centímetros. Então eu tenho um ladrilho que é 0,3 metros por 0,3 metros. São vendidos por R$ 40. Olha só, eu vou anotando as informações aqui, ó. R$ 40 a caixa com 30 ladrilhos. Beleza. Se o pedreiro cobra R$ 20 para cada metro quadrado, então o pedreiro cobra R$ 20 para cada 1 metro quadrado. Então essas informações assim você sempre monta na forma de regra de 3. R$ 20 por metro quadrado, R$ 40 a caixa com 30 ladrilhos, ou seja, R$ 40, 30 ladrilhos. Ladrilhos aqui tá escrito feio pra caramba, né, gente? Ladrilhos. É porque aqui eu tô com pouco espaço. Ladrilhos. Beleza. Não melhorou muito não, mas tá aí. Então, o seguinte, o gasto total, olha, ele vai gastar com os ladrilhos, ele vai gastar com o pedreiro. Bom, pro pedreiro, eu sei que eu tenho aqui 4,5 vezes 4,2. Aqui a gente vai ter a área aqui é 4,5 vezes 4,2, a área de um retângulo. A área de um retângulo fica base vezes altura. Então aqui fica 4,5 vezes 4,2, que dá 18,9 metros quadrados. Beleza, então aqui eu consigo fazer facilmente agora quanto que eu vou gastar com o pedreiro. Se é R$ 20 por metro quadrado, se eu tenho 18,9 metros quadrados, o X, que é o que eu vou gastar com o pedreiro, vai ser o 20 vezes o 19,8, o 18,9 na verdade, dá R$ 378 com o pedreiro. Tá? Agora, para eu saber quanto que eu vou gastar com ladrilho, tem que saber quantos ladrilhos eu vou precisar. Como a área total é 18,9, quantos ladrilhos eu vou colocar aqui dentro? Então eu vou fazer o 18,9 dividido pela área de cada ladrilho. O ladrilho, a área do ladrilho aqui, a área do ladrilho é 0,3 ao quadrado. É um quadrado ali, né? Então isso aqui 0,3 ao quadrado, é 0,3 vezes 0,3 dá 0,09, né? Dá 0,09 metros quadrados. Então, dá para fazer a regra de 3 para deixar claro para você, ó. Um ladrilho tem 0,09 metros quadrados. X ladrilhos, vou colocar Y aqui para não confundir com o X aqui que a gente fez o pedreiro. 18,9 metros quadrados. Multiplicou cruzado, 0,09y é igual a 18,9. O y vai ser 18,9 dividido por 0,09. 18,9 dividido por 0,09. Isso aqui dá 210 ladrilhos. Como eu tenho 210 ladrilhos, quantos reais eu vou gastar aqui? Vou colocar aqui Z. Vou fazer essa regra de 3 aqui. Então vai ficar 30Z igual a 210 vezes 40. Isso aqui dá 884,00. O Z vai ser 8400, né? Que é o
40 vezes 210, dividido pelo 30, que vai dar R$280. Então, ele vai gastar os 378 com o pedreiro, mais os 280 com os ladrilhos, ele vai gastar 8, 15 vai 1, R$678. Essa aqui é a sua resposta final. Beleza? Então, eu tinha que fazer essas regras de 3 e tal, esse entendimento todo. É um exercício bem interessante. Um agricultor arou seu milharal para fazer um novo plantio. É sabido que cada 5 metros quadrados de terra suporta, no máximo, nutrir 7 pés de milho. 5 metros quadrados suporta 7 pés de milho. Que produzem, no máximo, um pé, como ele falou, um pé produz 6 espigas. Eu estou aqui só fazendo o que ele foi falando, montando as regrinhas de 3 aqui. Acaba que essa matéria se confunde muito com a regra de 3. Se você ainda não sabe a regra de 3, talvez seja interessante você assistir a aula de regra de 3 primeiro, para fazer essa parte dos exercícios aqui, esses que a gente está fazendo. Que eu não vou explicar aqui como faz a regra de 3 nesse momento, não. A gente vai ter uma aula só para isso. Se a área plantada é de 24 hectômetros por 32 decâmetros, qual a quantidade máxima de espigas? Olha, eu tenho uma área de 24 hectômetros. Olha, como aqui está em metro quadrado, eu vou pôr todo mundo em metro. Então, 24 hectômetros é 2.400 metros e 32 DAM é 320 metros, né? A área total aqui vai ser o 320 vezes o 24, vezes o 240, 2.400, gente, quase que eu não falo negócio, né? 320 vezes 2.400, peraí que eu botei um zero a mais, dá 768.000 metros quadrados. Bom, agora como eu tenho a área total, eu volto aqui nas regras de 3. Então, essa aqui é a área em metro quadrado, eu coloco aqui, ó, 768.000 vai ser x, aí eu vou ter a quantidade de pés. Então, 5x é igual a 768.000 vezes 7. O x vai ser esse valor vezes 7 dividido por 5. Então, vezes 7 dividido por 5 vai dar 1.075.200. Esse aqui é a quantidade de pés de espiga de milho, né? Pés de milho, na verdade, né? Então, se eu tenho 1.075.200, vai ser y, aqui para não ficar x, né? Então, o y vai ser esse 1 milhão aqui, 1.075.200, vezes 6. Isso aqui vai dar 6.451.200 espigas. Então, o exercício vai falando, você vai montando as regras de 3 aí que ele vai falando, gente. O consumo mensal de água no hospital é de 242.500 metros. Gente, isso aqui não é 242.500, não. É 242.500 metros cúbicos. Presta atenção, é vírgula. Aqui no sistema americano, não. A vírgula é vírgula, tá? Não confunde só porque tem 3 casas decimais aqui, você achando que isso aqui é ponto, não. Mantendo-se esse consumo, o número de litros gastos em um trimestre, isso aqui é o consumo mensal, em um trimestre é 3 vezes isso, é o 342,5, eu nem preciso colocar os outros 2 zeros, né? Porque zero depois ali no final do número não conta, então 242, não sei porquê, apareceu o Google aqui aí pra mim, gente, vocês... olha lá, o Google falando comigo. É 727,5, né? Não precisa nem fazer aqui. 15, vai 1, 6, 7. Aqui 12, vai 1, 3, 6, 7. Então aqui, uma casa decimal, ficou 727,5 metros cúbicos. Para litro, eu multiplico por 1.000, ando os 3 casas para a direita, vírgula. Vai ficar assim, litros. Nossa, o Google tá falando, gente. Para Google. Olha lá, gente, ele não para de falar. Olha só. Bom, então, agora que o Google me deixou continuar a aula, então essa aqui foi a quantidade de litros que a gente tem. Repare que de metro cúbico para litro, você multiplica por 1.000. Se você quiser ir de litro para metro cúbico, divide por 1.000.
Então, o valor 727.500. Finalizamos aqui, gente. A capacidade em litros de uma caixa d'água formato cúbico de 50 centímetros de aresta... Gente, o negócio é o seguinte, se você for querer a capacidade em litros de alguma coisa, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, sempre que você quiser capacidade em litro, trabalhe tudo em decímetro, as medidas. Então, 50 centímetros é 5 decímetros. Como é um cubo, todas as medidas são 5 decímetros. O volume de um cubo é o lado ao cubo. Então, o volume aqui vai ser 5 ao cubo, o volume vai ser 125 litros. E acabou aqui a questão, beleza? Essa é a manha, a gente trouxe essa questão para mostrar isso para vocês. Se você quer o volume em litros, você vai colocar todas as medidas em decímetros, que aí o resultado do volume vai sair em decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro. Um reservatório tem a forma... Opa, tá com o número errado essa questão aqui, peraí só um pouquinho. Bom, continuando, então agora, né, essa questão aqui ela é a 15, né, a outra foi a 14, estava repetindo o 14, né? Então, um reservatório em forma de cubo de 2,4 metros de aresta e contém água até 25% de sua altura. A metade da água nele contida foi distribuída em recipientes de 64 litros de capacidade. O número de recipientes usados corresponde a... Então, o negócio é o seguinte, presta bem atenção nisso aqui, porque é o seguinte, o cubo, apesar dele ser um cubo, né, e ele ter todos os lados iguais, eu não consigo fazer um cubo, ele não está cheio até a sua capacidade máxima. Inclusive, aquele esquema, né? Se eu vou falar de litros, eu vou colocar tudo em decímetro. Então, 2,4 metros é 24 decímetros. Olha, eu não vou ficar aqui mais fazendo conversão de unidade, mostrando para vocês como é que faz, não. A gente já teve aulas sobre isso. Agora, eu estou aqui fazendo os exercícios para a gente ter os entendimentos, né? Dos exercícios. Então, apesar dele ser um cubo e todas as medidas serem iguais, a altura dele é muito importante que você perceba que a altura dele, ele tem só 25%, a água está só a 25% de altura. Inclusive, 25% da altura, que é 24, vai ser um quarto dessa altura, né? 25% dá os 2 por 25, fica 1 sobre 4, que dá 6 decímetros. Então, a altura aqui é 6 decímetros. Então, eu não vou utilizar, na hora de fazer o volume, a altura de 24 decímetros. Eu vou utilizar a altura de 6 decímetros, porque ele só tem essa altura aqui, de 6 decímetros. O resto está vazio. Então, o volume dele seria a base, comprimento, largura, vezes a altura, as 3 medidas, né? A altura não é 24, a altura vai ser 6. Então, fazendo ali, 24 vezes 24 vezes 6, isso aqui deu 3.456 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro. Então, isso aqui é a mesma coisa, 3.456 litros. Tá. A metade da água nele contida, metade da água, então metade da água, volume sobre 2. 3.456 dividido por 2. Olha só, tinha essa pegadinha nesse exercício aí. É 7.728 litros. Foi distribuído em recipientes de 64 litros. O que ele está falando? Eu tenho o recipiente, um recipiente tem 64 litros. Como ele tem 1.728 litros, vai ser x recipientes. Então, 64x, regra de 3 diretamente proporcional, é igual a 1.728. O x vai ser 1.728 dividido por 64. O x, 1.728 dividido por 64, deu 27 recipientes, né? Essa seria a nossa resposta, beleza? Então, seria assim essa questão. Viram os cuidados que a gente teve aqui, né? Apesar dele ter um volume com a altura de 24, como só tinha 25%, eu considerei a altura aqui na hora de fazer o volume só o 6 e não o 24. Uma funcionária de um posto de saúde deverá utilizar 1.200 ampolas de vacina fora do prazo de validade. Inutilizar, né, gente? Não é utilizar, não.
Eu achei estranho, né? Vai para fora do prazo de validade. Sabendo-se que cada ampola contém 10 centímetros cúbicos de vacina, pode-se afirmar que o volume que será distribuído em litros é de... Então, são 1.200 ampolas vezes 10, vai dar 120 mil centímetros cúbicos. Como ele quer em litros, centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que mililitro. Se eu quero em litro, de mililitro para litro, eu divido por 1.000, vai dar 12 litros. E acabou aqui. Tranquilo? Então a resposta seria 12 litros. Centímetro cúbico, lembra, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. E o metro cúbico, ele é a mesma coisa que o quilolitro, tá? Tem essas coisinhas aí, tá? Fiquem atentos a essas conversões, tá bom? Vamos lá. A água, ao congelar, aumenta 1/10 de seu volume. Eu marquei certinho lá, né, gente? Para se obter uma pedra de gelo de 220 centímetros cúbicos, o número de mililitros de água necessário corresponde a... Aí o que geralmente o pessoal faz errado? Eu vou te mostrar o que faz errado para você não fazer. Bom, se ele vai chegar em 220, aí o que o cara faz? Ele faz 1/10 de 220, é 22. Aí ele fala, não, tranquilo, então se eu tinha 220, tira 22, isso aqui vai dar 198 centímetros cúbicos. Então ele precisa de 198 centímetros cúbicos de água, que na hora que aumentar 1/10 do volume, vai para 220. Se você pegar agora o 198 e fizer 1/10 dele, 198 vezes 1/10 dele vai dar 19,8. Soma o 198 com 19,8 para ver se vai chegar no 220. Não vai chegar. Então presta atenção que não é assim que faz, tá? Muita gente faz esse exercício. Quando o exercício te dá já o final, depois do aumento, você tem que tomar muito cuidado para você não errar igual a gente fez aqui, tá? Presta atenção, não faz assim. Você tem um valor, você aumentou 1/10 do valor e foi parar em 220. Tem que montar assim a equação, tá? Se você fizer daquele jeito, muita gente faz daquele jeito e erra. Então aqui eu vou fazer o MMC. O MMC entre 1 e 10 é 10, então fica 10x mais 10 dividido por 10 dá 1, vezes o x ali dá x, é igual a 10 dividido por 1, 10, vezes 220 dá 2.200. Como tirei o MMC dos dois lados, corta, fica 11x igual a 2.200, o x vai ser 2.200 dividido por 11, o x vai dar, isso aqui vai dar 200. Como eu usei aqui a unidade de centímetros cúbicos, termina aqui em centímetros cúbicos. Faz agora, você tem 200 centímetros cúbicos, faz 1/10 disso, vai para 20. Você tinha 200, aumentou 20, você foi para 220, agora deu certinho, beleza? Então você tinha que ter no início 200 centímetros cúbicos, que aí ia parar em 220. Ah, Ed, no caso aí só tinha 200, eu ia ver ali 198, eu ia marcar 200 que era mais próximo, claro. Nessa aqui você ia fazer isso mesmo. E se na prova tivesse o 198 e tivesse o 200, aí você ia marcar o 198 e ia errar. Então cuidado, né? Lógico que essa aqui estava assim, mas em provas que o cara é mais maldoso, ele sabe que você vai cometer esse erro, ele já espera o seu erro e ele já deixa a alternativa errada para você marcar lá. Tá? Então abre o olho e não perde uma questão boba como essa, só porque não teve atenção. Um reservatório cúbico de 2 metros de aresta, então cúbico, então 2 por 2 por 2, está totalmente cheio de refresco, com todo o seu conteúdo será utilizado para encher garrafas de 400 ml, as quais serão vendidas ao público por 70 centavos. Qual será o valor total apurado? Bom, eu vou trabalhar com litro. Ah, e se eu quisesse trabalhar com mililitro? Beleza, poderia fazer. Vou trabalhar com mililitro, vai ser mais fácil, que eu não tenho que transformar isso aqui para decimal. Mililitro é a mesma coisa que centímetro cúbico. Tá vendo? Você escolhe a unidade que você vai trabalhar e padroniza para todo mundo. Agora, 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros.
Então, todas as unidades que estavam em metros eu trabalhei com centímetros. Então, o volume desse negócio aqui vai ser 200 elevado ao cubo. E de como é que faz 200 ao cubo? O 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Como eu tenho 2 zeros, você triplica a quantidade de zeros. Assim que você faz ao cubo. Se fosse ao quadrado, você multiplicava por 2 a quantidade de zeros. Como é ao cubo, você multiplica por 3 a quantidade de zeros. São 2 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tem mais um aqui. 6 zeros. Então ficou 8 milhões de centímetros cúbicos. O que é centímetros cúbicos? É a mesma coisa que mililitros. Como eu vou encher garrafas de 400 ml, quantas garrafas vão dar? Eu sei que uma garrafa tem 400 ml. Se eu tenho 8 milhões de ml, vão ser x garrafas. Então, 400x é igual a 8 milhões. O x vai ser o 8 milhões dividido por 400. Corta 2 zeros com 2 zeros. O 8 dividido por 4 dá 2. Sobrou 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 20 mil garrafas. Como cada garrafa custa 70 centavos, então uma garrafa custa 70 centavos. Eu coloco o R aqui para ficar em reais, né? Se eu tenho 2.000 garrafas, vão ser X. Então, o X vai ser o 2.000 vezes 0,7. Isso aqui dá 1.400, né? 1.400. Vamos colocar Y aqui para não ficar confundindo você com o X aqui que a gente fez para achar aqui a quantidade de garrafas. Então, o Y igual a 1.400 garrafas e acabou aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos seguindo para a próxima questão. Para minimizar os efeitos das enchentes do Rio Torto, foi levantado em sua margem um paredão de 20 metros de comprimento, 48 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Então, é um paredão de 20 metros de comprimento. Vou colocar as unidades do jeito que ele falou ali, depois a gente arruma aqui. 48 centímetros de largura e quanto de altura? 30 decímetros de altura. 30 decímetros de altura aqui. 30 decímetros aqui. E aqui 48 centímetros. Sabemos que os tijolos usados nessa construção tinham dimensões 12 por 2 por 1.000 por 150 milímetros e que 5,32 avos do volume eram ocupados por argamassa, determina o número de tijolos utilizados. Olha, eu vou fazer aqui, eu vou escolher uma unidade. Eu vou escolher aqui a unidade centímetro. Por que eu vou escolher centímetro? Porque aí eu evito de trabalhar com números decimais. Então, o 20 metros, eu escolhi a que tinha a mais à direita, para evitar trabalhar com decimal. Aqui fica 300 centímetros, tá? Então, o volume total do paredão é o 2.000 vezes 48 vezes 300. Repara que 5,32 avos vão ser utilizados com argamassa, tá? Beleza. Então, esse aqui é o volume total. Presta atenção. 5 de 32 foi argamassa. O que sobra para tijolo? Eu tenho 32, dividi em 32 partes. Se 5 dessas 32 foi de argamassa e o resto vai ser de tijolo, sobram quantos para tijolo? 27 das 32 vai ser tijolo. Tá certo? Eu poderia ter feito esse volume aqui, feito 5,32 avos, fazer o volume total menos o da argamassa. Só que como eu já quero tijolo, eu já faço a fração do tijolo direto. Então eu vou fazer o volume aqui, ó, do tijolo, vai ser o 2.000 vezes 48 vezes 300 vezes 27 sobre 32. Já faço a conta aqui direto. Que aí, gente, você evita ficar fazendo as contas aqui, vai simplificando tudo. Então, o volume de tijolo vai ser isso. O 32 e o 48 dá os 2 por 16, aqui fica 3, aqui fica 2. E o 2.000 dividido por 2 fica 1.000.
né? Então, o volume total fica sendo 3 vezes 3, 9, vezes o 9 vezes 27, vezes 27 dá 243. E ainda tem 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, o volume de tijolos foi isso aqui em centímetros cúbicos. E se eu fizesse tudo em metro, deu um número menor. Beleza, não tem problema nenhum, pode fazer do jeito que você acha melhor. O tijolo, o volume de um tijolo, vou botar um T minúsculo, vai ser 12 vezes 20, 2 decímetros, vezes 15. Então, 12 vezes 20 vezes 15 deu 3.600 centímetros cúbicos. Como eu quero saber o volume, a quantidade de tijolos, eu sei que um tijolo tem 3.600 centímetros cúbicos. X tijolos vão ter esse valor aqui, 243, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Na verdade é 24.300.000 centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos. Eu coloquei um pouquinho mais curto aqui para não ficar na frente. Então o X ele vai ser o 24.300.000 dividido pelo 3.600. Corta 2 zeros aqui com 2 zeros daqui. Vai ficar o 243 mais 3 zeros dividido pelo 36. Isso aqui dá 6.750 tijolos. Beleza? Muito interessante essa questão para você perceber isso. Tá? Então, basicamente, a gente faz muita regra de 3 nesses exercícios, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para mais uma, eu acho que dá tempo ainda. Um tonel de 25 decímetros de altura e 4 sobre raiz de π de raio está totalmente cheio de vinho. Então, um tonel, gente, pelo que ele falou aqui, é um cilindro, tá? Gente, para alguns concursos não cai o volume do cilindro, mas é bom saber em geral, tá, gente? O que é o cilindro, né? Você tem um círculo de fora a fora e sobe assim, né? E o volume dele, toda vez que você tiver um sólido, aprenda isso, independente se você está no ensino fundamental, no ensino médio, isso é importante você saiba. Toda vez que você tem uma área e você sobe ela de fora a fora formando um sólido, né, qualquer que seja a área, né, eu tenho um negocinho assim e ele tá indo de fora a fora assim, e eu subo ele aqui, né, essa altura aqui assim, ó. O volume vai ser a área da base vezes a altura, tá? Então, no caso, a área da base é um círculo. Qual que é a área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Tudo isso vezes a altura. Então, eu tenho o raio aqui e eu tenho a altura, né? Então, o volume dele vai ser, olha aqui está em metro, aqui está em decímetro. Eu vou colocar todo mundo em metro, tá? Isso aqui é 2,5 metros, né? Então, π vezes o raio ao quadrado. Preferi mexer com esse aqui, porque esse aqui tem esse raiz de π, vou deixar quieto aqui. Então, o raio ao quadrado é 4 sobre raiz de π. O raio é 4 sobre raiz de π, que está ao quadrado, raio ao quadrado, vezes a altura, que é 2,5. Então, o volume deu o π, o 4 ao quadrado dá 16, e o raiz de π ao quadrado corta aqui com ao quadrado. Vai ficar só π. Por isso que eles colocaram raiz de π, que aí vai cortar com π ali de cima, 2,5. Então, esse π corta com esse. O volume ficou 16 vezes o 2,5. Então, isso aqui dá 40. Como eu coloquei todo mundo em metro, ficou 40 metros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume do tonel. Vamos ler a segunda parte. Todo esse conteúdo será vasilhado em barris de 0,25 hectolitros. Isso aqui, você vai andar 2 casas, vai virar litro. Então, 25 litros. Tá? Então, são 25 litros. 40 metros cúbicos, gente, são 40.000 litros. Agora eu vou trabalhar todo mundo em litro. Então, aqui são 40.000 litros. Então, são barris de 25 litros.
que são vendidos a R$18 cada um. Então, se eu tenho um barril custa... Não, vamos colocar um barril tem 25 litros. Como eu tenho 40 mil litros, vai ser X. Então, quantos barris eu vou ter? 25x é igual a 40 mil. O X vai ser igual a 40 mil dividido por 25. 40 mil dividido por 25 vai dar 1.600 barris. Se eu tenho que um barril custa R$18, 1.600 vai custar, vou botar aqui Y, né? Então, o Y vai ser o 1.600 vezes 18, que dá 28.800. Essa aqui é a nossa resposta final, 28.800, que é quanto você vai gastar. Tá? De novo, fiz o volume, aí coloca todo mundo na mesma unidade. Eu estava vendo que ali estava em hectolitro, trabalhei, sei lá, litro, que é a unidade mais usual, converte o metro cúbico para litro, a gente já aprendeu metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000, né? Então, esses detalhezinhos. Gente, fechamos, estamos com 31 minutos, vamos fechar, a gente volta para a próxima aula. Até já!